Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paranparan. Om. Verso número 17. Ahankaradi dehantan bandhananyana kalpitan Swasvarupa vabodhena muktumicha mumukshruta. Neste verso, Shankaracharya está concluindo sua discussão sobre as qualificações quádruplas de um estudante desejoso de autoconhecimento. Ele falou sobre Viveka, discriminação, Vairagyan, desapego, Shatka Sampatihi, as 6 disciplinas internas ou riquezas, e Mumukshutvan, desejo por libertação espiritual. Este 17º verso define o quarto, Mumukshutvan. Primeiro, ele definiu moksha, e em seguida mencionou que o desejo por essa libertação é Mumukshutvan. Ele definiu moksha de uma forma muito clássica e chástrica, uma definição muito importante a ser lembrada. Moksha é abandonar a identificação com o complexo corpo, mente e sentidos, não considerá-los como meu verdadeiro eu. Porque a identificação com o complexo corpo, mente e sentidos os converte em grilhões, em cativeiro. Portanto, não precisamos removê-los, só precisamos nos desidentificar deles, em termos de compreensão. É uma mudança cognitiva, não há nenhuma mudança física envolvida. Com isso, as 4 qualificações exigidas de um estudante foram detalhadas. Quem possui essas qualificações é chamado de estudante elegível, um adhikari em sânscrito. Aqui, Shankaracharya apenas menciona as qualificações. Ele não elabora como obter essas qualificações. Ele pressupõe que encontraremos o caminho. E a resposta é dada na Bhagavad Gita. A Gita torna-se, portanto, um texto espiritual muito importante do ponto de vista da aquisição das qualificações. Porque somente na Bhagavad Gita é discutido detalhadamente, não na Upanishad, nem no Brahma Sutra. E como Shankaracharya não discute isso, eu pensei e mencionarei brevemente o método de como obter essas qualificações, conforme mencionado na Gita. O método prescrito na Gita é Karma Yoga e Upasana Yoga, como parte complementar do Karma Yoga. Karma Yoga é uma engenhosa disciplina espiritual dada pelo Veda e pela Gita. Nessa disciplina, eu converto o mundo inteiro em um campo de serviço. E uma vez que eu faça isso, esse mesmo serviço me ajudará a alcançar o crescimento espiritual. Assim, o mundo se tornará um meio de me levar a moksha. O mundo se torna uma espécie de ponte, conectando-me com o moksha. Em inglês há um ditado que diz: construa pontes, não muros. A maioria das matérias-primas usadas para construir muros e pontes são as mesmas. No entanto, quando as uso para construir um muro, me separo dos outros. Ao passo que, quando os uso para construir uma ponte, eu me conecto com os outros. Similarmente, o mundo pode se tornar um muro de divisão ou uma ponte de conexão entre mim e meu destino, moksha. Se eu usar o mundo incorretamente, ele se tornará um muro. Mas se eu usar o mundo corretamente, ele se tornará uma ponte, permitindo-me alcançar meu destino, moksha. Esse método engenhoso, no qual eu transformo o mundo em uma ponte, é chamado Karma Yoga. E o próprio Veda, e, é claro, a Bhagavad Gita, prescrevem variedades de atividades na forma de serviço ao mundo.
Todas elas auxiliam em nosso crescimento espiritual. Esses exercícios espirituais são chamados Nitya Naimittika Karmani, também conhecidos como Niyata Karmani ou Vihita Karmani. Todos eles nos ajudarão em nosso crescimento espiritual interno. E muitos desses karmas são prescritos. Karma significa exercícios ou atividades. Alguns deles físicos, alguns vocais, alguns mentais. Geralmente, eu considero o popular e conhecido Pancha Mahayagnaha como o melhor exemplo ou a melhor amostra de Nitya Naimittika Karmani. Isso porque é um conjunto abrangente de 5 exercícios espirituais. Eles também são indicados na Bhagavad Gita. Na Taittiriya Upanishad, capítulo 1, e na Brihadaranyaka Upanishad, Purusha Veda Brahmanan, capítulo 1, quarta seção, eles também são mencionados. Portanto, essas disciplinas são mencionadas. Mas nem a palavra Pancha Mahayagna, nem sua enumeração estão presentes na Gita ou na Upanishad. A palavra e sua enumeração encontramos no 2º capítulo da Taittiriya Aranyakan, que pertence a Krishna Yajurveda, no qual há um mantra que os menciona e define. E esse mantra começa assim: Panchava ete mahayagnyas satati pratayante satati santishtante devayagnya pitrayagnyo Huttayagnya Manushya-yagnya Brahma-yagnya iti. Este é o começo do mantra. E no restante, os 5 yagnas são definidos também. Mas no Veda, estes 5 yagnas são apresentados na forma de atividades ritualísticas. Muitas pessoas podem não conhecer os rituais exatos. No entanto, eles podem ser substituídos por qualquer outra forma de atividade de serviço. Neste Pancha Mahayagna, o universo inteiro é dividido em 5 infraestruturas, concedidas pelo Senhor para nosso crescimento integral. E essas 5 infraestruturas são: primeira, infraestrutura familiar. A segunda, infraestrutura social. Terceira, infraestrutura ecológica, composta pela flora e fauna, as plantas e animais. E a quarta, a infraestrutura elemental, composta pelos 5 elementos: espaço, ar, fogo, água e terra. E a quinta, a última e mais importante, a infraestrutura cultural védica, composta por aspectos religiosos e espirituais. A cultura védica é a infraestrutura suprema e mais importante. Assim, família, sociedade, ecologia ou meio ambiente, os elementos e a cultura. Essas são as 5 infraestruturas. Devemos, primeiro, apreciar cada uma delas como extremamente importante para o nosso crescimento integral, para a realização do nosso Dharma, Artha, Kama e até mesmo Moksha Purushartha. Um Karma Yogi deve primeiro apreciar essas 5 infraestruturas e sua contribuição para nós. O próximo passo é que cada ser humano deve assumir a responsabilidade de preservá-las, visto que normalmente os humanos tendem a se tornar irresponsáveis ou, pelo menos, indiferentes a elas. A atitude deveria ser: sou responsável por contribuir, preservar e melhorar a infraestrutura para meu benefício, para o benefício de toda a humanidade e para o benefício das gerações futuras. Devo servi-las, mantê-las e melhorá-las. Essa atitude ajuda a pessoa a crescer interiormente. Somente se essa consciência estiver presente, servirei voluntariamente. E o serviço prestado à família é chamado Pitra Yagnaha. O serviço à sociedade é Manushya Yagnaha. O serviço ao meio ambiente ecológico é Bhuta Yagnaha.
O serviço aos 5 elementos é Deva Yajnaha. E o serviço à nossa cultura é chamado Brahma Yajnaha. Assim, Pitra Yajnaha, Manushya Yajnaha, Bhuta Yajnaha, Deva Yajnaha e Brahma Yajnaha são os 5 yajnas. Cada um, e especialmente cada buscador espiritual, deve segui-los de acordo com sua própria capacidade. Não precisamos nos comparar com os outros, mas temos que contribuir com a nossa capacidade. E isso deve ser feito com humildade e reverência. Somente quando feito com reverência é chamado Yajnaha. Caso contrário, será chamado de Seva. Seva, ou serviço, torna-se Yajna somente quando há humildade e devoção. Para desenvolver esta atitude reverente, incluímos o Upasana Yoga como uma sadhana. Porque no Upasana Yoga medito em Deus como o doador da infraestrutura quíntupla. Portanto, eu agradeço ao Senhor. Assim, o Upasana Yoga me ajuda a desenvolver reverência por todas essas infraestruturas. O Vishvarupa Upasana é discutido de forma muito elaborada na Bhagavad Gita, nos capítulos 7 a 12. E quando eu pratico isso, entendo que o mundo inteiro não é apenas uma dádiva de Deus. Na verdade, é a própria manifestação de Deus. Portanto, o mundo é dividido nessa infraestrutura quíntupla. E meu serviço a isso, de fato, se torna minha adoração a Deus. Jagata Ishadhe Yukta Sevanam Ashtamurti Bhrede Deva Pujanam do Upadeshasaram. Assim, no Upasana Yoga desenvolvo uma atitude reverente em relação à criação inteira. E no Karma Yoga, com essa atitude reverente, sirvo minha família, sociedade, o meio ambiente, etc. Então, o Upasana Yoga e Karma Yoga se complementam e nos ajudam a obter o crescimento interno na forma de Viveka, Vairagya, Shatika Sampatihi e Mumukshutvam. E no Upasana Yoga, eu medito em Deus como uma divindade particular ou como Vishvarupa Ishvara, o Deus universal. E para praticar Upasana, preciso aprender a retirar os meus sentidos e minha mente do mundo externo. E devo manter a mente calma e tranquila para me concentrar em Ishvara, Deus. Portanto, no Upasana Yoga desenvolvo Shama, a capacidade de retirar a mente, Damaha, a capacidade de retirar os sentidos, Uparamaha, sentar-se em silêncio por algum tempo, Samadhanam, a faculdade de se concentrar em Deus. Assim, Shama, Dama, Uparama, Samadhanam, todas essas importantes faculdades são desenvolvidas através do Upasana Yoga, que Shankaracharya chama de Samadhi Yoga. Os primeiros 6 capítulos da Bhagavad Gita abordam o Karma Yoga. Os próximos 6 capítulos focam no Upasana Yoga e os últimos 6 capítulos em Jnana Yoga. Assim, a Bhagavad Gita auxilia no desenvolvimento das qualificações quádruplas, Sadhana Chatushtaya Sampatihi, os 4 Ds. Isso tudo através de Karma e Upasana. Shankaracharya pressupõe que passamos por Karma Yoga e Upasana Yoga e desenvolvemos Sadhana Chatushtaya Sampati razoavelmente. E agora, Shankaracharya diz: tal estudante elegível deve ingressar em Jnana Yoga. E como ingressar? Dirigindo-se a um guru qualificado. Isso será observado e abordado nos próximos versos. Guru Upasadanam, ou aproximar-se de um guru para aprender Jnana Yoga. Esse é o próximo tópico, que começa do verso 18 em diante. Leremos. Ukta sadhana sampannaha tattvajinya suratmanaha upasidet gurum prajnam yasmad bandhavimokshanam. O Karma Upasana Yoga
ou Karma Yoga, quando não mencionamos Upasana Yoga, entende-se que é parte do Karma Yoga. Então, o Karma Yoga é apresentado como o primeiro estágio, e Jnana Yoga é apresentado como o segundo estágio. Assim, esses dois yogas são considerados yogas sequenciais, um após o outro. No entanto, não precisamos seguir exatamente essa ordem técnica. Na prática, o que fazemos é, inicialmente, ser Karma Yoga Pradhana. Mas, mesmo nesse momento, aprendemos a nos expor aos ensinamentos das Escrituras. Jnana Yoga deve estar presente até mesmo para um Karma Yogi, na forma de uma simples exposição aos ensinamentos. Pode ser meia hora por semana. Ouvir os ensinamentos da Bhagavad Gita pode ser iniciado até mesmo por um Karma Yogi, para que ele saiba o que o Jnana Yoga envolve. E não apenas isso. O próprio Shravanam, ouvir as escrituras como a Gita, o ajudará a desenvolver as qualificações também. Portanto, Karma Yoga também envolve Jnana Yoga, mas em uma proporção muito pequena. E à medida que me torno mais maduro, a abordagem muda ligeiramente, de Karma Yoga Pradhana para Jnana Yoga Pradhana. Mesmo quando eu me torno um Jnana Yoga Pradhana, eu não abandono totalmente o Karma Yoga. As disciplinas do Karma Yoga continuarão. Mesmo que uma pessoa se torne um sannyasi e dedique sua vida ao Jnana Yoga, mesmo em Sannyasa Ashrama, algumas disciplinas do Karma Yoga continuarão para um sannyasi vividisha. Portanto, a abordagem geral é: inicialmente o Karma Yoga domina, e o Jnana Yoga está presente. E mais tarde o Jnana Yoga domina, e o Karma Yoga continua. E aqui Shankaracharya diz: Ukta sadhana sampannaha. Um estudante que leva uma vida de Karma Yoga Pradhana por um longo período de tempo, geralmente a vida é em Grihastha Ashrama. A vida de um chefe de família é chamada de Ashrama, porque, supostamente, um chefe de família usa sua vida familiar para Karma Yoga e Upasana Yoga. É por isso que o Parayanam diário, como o Vishnu Sahasranama, etc., é muito comum em todas as famílias hindus. O Vishnu Sahasranama Parayanam, ou recitação diária, torna-se Karma Yoga. E antes do Parayanam existe Dhyanam. Isso se torna Upasana Yoga. Devo praticar Vishnu Dhyanam antes de Vishnu Sahasranama Parayanam. Assim, na vida de Grihastha, o Veda incorpora Karma Yoga e Upasana Yoga. E Ukta Sadhana Sampannaha significa alguém que é rico nas 4 qualificações mencionadas acima. Além disso, Tattva Jignasuhu Atmanaha. E porque ele é exposto ao Jnana Yoga e ao estudo das Escrituras, essa pessoa não apenas obteve a qualificação, como também sabe: eu preciso obter autoconhecimento. Eu disse há algum tempo que existe uma conversão interna em 3 estágios. Primeiro, sou um buscador da libertação, sem saber o que dá a libertação. Sou chamado de Mumukshu. No estágio seguinte, a partir da exposição a Bhagavad Gita, Upanishads, venho a saber que somente o autoconhecimento traz libertação. Assim, de um buscador de moksha, me torno um buscador de autoconhecimento. Sou então chamado de Jignasu. Essa conversão de Mumukshu para Jignasu é muito importante. E existem muitas pessoas que buscam a libertação, mas não sabem que, para o autoconhecimento, o estudo das Escrituras com o Guru é obrigatório. Portanto, elas se sentam em silêncio, perguntando a si mesmas: quem sou eu? Quem sou eu? Isso continua infinitamente por dias, meses, às vezes anos. Dayananda Swamiji diz: você pode continuar perguntando. Você só obterá a resposta: eu sou um tolo, eu sou um tolo, eu sou um tolo. Só essa resposta virá. Portanto, a conversão de um Jignasu em um Shushrushuhu é muito importante. Shushrushuhu significa eu busco o estudo das Escrituras como um guru. De buscador da libertação para buscador do conhecimento,
para buscador do estudo das escrituras com um guru. Então, de Mumukshu para Jignasu para Shushurushuhu. Esta conversão interna é muito importante. Caso contrário, continuarei a tatear na escuridão. Assim, Shankaracharya diz que essas 3 conversões em estágios ocorreram. Tattva Jignasuhu Atmanaha. Este Mumukshu se tornou um Jignasu. Significa um desejante de conhecimento. Nyatum Ichuhu. Conhecimento do quê? Atmanaha Tattvam. Minha verdadeira natureza. A natureza superficial eu conheço. Essa autobiografia está em nossa carteira de identidade. Então aqui, Atmanaha, a própria natureza real. Tattva Jignasuhu Atmanaha significa desejante de conhecer sua verdadeira natureza espiritual, que ele não conhece. Ele quer saber isso. Atmana Tattvasya Jignasuhu. Então, o que ele deve fazer? Upasided Gurum Pragnan. Ele se tornou um Shushurushuhu. Shushurusha é geralmente usado no sentido de serviço. Mas o verdadeiro significado etimológico da palavra Shushurusha é Shrotum Icha. Desejo de ouvir o Vedanta de um guru é Shushurusha. E para ouvir, primeiro devo servir ao guru. Depois do serviço, devo buscar conhecimento. E como o serviço ao professor faz parte do ouvir, Shushurusha é geralmente usado em seu significado secundário de serviço. O significado primário é desejoso de Shravanam. Shushurushuhu é aquele que se interessa pelo estudo das escrituras. E Shravanam eu defino como estudo consistente e sistemático das escrituras vedânticas, por um período de tempo, sob a orientação de um guia espiritual competente. Isso requer tempo. Não é um programa casual. Um programa casual irá falhar imediatamente. Shravanam envolve um longo estudo. Na Chandogya Upanishad, Indra começa a estudar com Prajapati. Em 4 estágios ele estuda. A cada vez, Indra serve ao Guru no ashram. Dvatrigam Shatam Varshani. 32 anos você me serve, então eu te ensinarei. Assim, os primeiros 32 anos, Vishva, outros 32 anos, Taijasa, os próximos 32 anos, Prajna. Finalmente, a 4ª vez, 5 anos. No total, 101 anos ele serve o Guru. Portanto, serviço e aprendizado levam tempo. Aqui Shankaracharya diz, Upasided Gurum Pragnan. Ele deve se aproximar do Guru. Isso nós já vimos, ele mencionou isso no 6º verso. Gurum Samasadhya Dayasindhum Vicharah Kartavyaha. Porque o conhecimento precisa ser adquirido. As escrituras devem ser estudadas apenas com a ajuda de um guru. E sem um guru, mesmo que estudemos, não será eficaz. Eu menciono um mantra da Chandogya Upanishad. 4º capítulo, 9ª seção, 3º mantra. Ali é indicado que precisamos de um guru. E que tipo de guru? Prajnan. Prajnan temos que entender cuidadosamente. No Tattva Bodha, aprendemos que Vishwa é aquele que é o desperto, Tejasa é aquele que sonha e Prajna é o adormecido. Então, Prajnan Gurum não significa ir a um guru adormecido, não. Neste contexto, Prajna não significa alguém que dorme ou que está adormecido. Aqui, Prajnaha significa um guru iluminado e sábio. Prakarshana Janati Iti Prajnaha. Prajnaha Eva Prajnaha. Então, Prajnan significa um guru iluminado, sábio. Upasite, adorado, servido. Para qual propósito? Yasmat Bandha Vimokshanam. Você pode recorrer a um Jnani para vários outros propósitos, como resolver problemas familiares, etc. Mas aqui Acharya diz, não use um Jnani para nenhum outro propósito. Seu verdadeiro uso é para obter conhecimento. Portanto, Yasmat, por causa de tal guru,
Bandha Vimokshanam. Alguém será capaz de se livrar das algemas. Algemas na forma do complexo corpo, mente e sentidos, na forma do Panchakosha. Essas algemas podem ser removidas e a pessoa pode se libertar. Mas isso só é possível por meio da exposição ao ensino sistemático. E uma observação à parte é que pulamos muitos versos do texto original. No original passamos para 34 e 35. Tantos versos maravilhosos tiveram que ser pulados, porque Dayananda Swamiji disse apenas 108 versos, embora eu tivesse adicionado muito mais. Temos muitos versos interessantes, e eu não consigo resistir a alguns deles. Shankaracharya diz em um verso: entre as várias disciplinas espirituais, uma grande disciplina é Bhakti. Moksha sadhana samagriyan bhaktir eva gariyasi. Portanto, todos os bhaktas ficarão muito felizes. Graças a Deus, Shankaracharya usou a palavra Bhakti. Caso contrário, os Vedantinos ignorariam Bhakti. Shankaracharya diz aqui que Bhakti é Gariyasi. Gariyasi significa uma sadhana superior a todas as outras. Gariyasi é um grau comparativo. Guruhu, Gariyan, Gariyasi. Na segunda linha do sloka, Shankaracharya diz: a definição de Bhakti é auto-investigação. Svasvarupanusantanam bhaktir eti abhidhiyate. Portanto, a palavra Bhakti tem 3 significados, dependendo do nível do aluno. No nível de Karma Yoga, Bhakti significa considerar o mundo como Deus e servi-lo. Em Upasana Yoga, Bhakti significa meditar em Deus na forma do próprio universo. E no contexto do Jnana Yoga, Bhakti significa auto-investigação. Assim, Bhakti inclui Karma Yoga, inclui Upasana Yoga e inclui Jnana Yoga. Bhakti inclui os 3. Os 3 são Bhaktas. Essa é a mensagem de Shankaracharya. Bhakti significa devoção a Deus. E agora, para o verso 19, lerei a primeira linha completamente, sem dividi-la em 2 metades. Shrotriyo vrijino kamahatoyo brahmavittamaha brahmanyu paratashantaha nirindhana ivanalaha Ahetukadaya sindhuhu bandhuranamatam satam. Aqui, Shankaracharya fala sobre as qualificações do Guru. Assim, a primeira expressão, Shrotriyo Vrijino Kamahato, Shankaracharya toma emprestada da Brihadaranyaka 4.3.33. Na Mundaka Upanishad, a famosa expressão Shrotriyan Brahmanishtam. Na Brihadaranyaka Upanishad, Shrotriyan está presente, mas Brahmanishtam é substituído por Brahmavittamaha. E Acharya introduz 2 qualificações adicionais, Avrijinaha e Akamahataha. Shrotriyaha significa aquele que estudou as escrituras védicas com um guru. Literalmente, Shrotriyaha significa aquele que estudou os Vedas. Shrotriyaha, Chandaha, Adhite, aquele que estudou os Vedas. Neste contexto, trata-se de uma pessoa que estudou as escrituras védicas com um guru. Isso é importante, porque somente então está em conformidade com a metodologia de ensino especialmente projetada nas Upanishads. O método Adhyaropa Apavada é retirado de Adhyaropa Apavadabhyam. Assim, a metodologia precisa ser conhecida pelo guru. Somente então ele poderá transmitir o ensinamento aos discípulos. Shrotriyatvan é a qualificação para a comunicação. Conhecimento é uma coisa, comunicação é outra. Muitos podem saber, mas não conseguem comunicar. Dayananda Swamiji diz que existem muitas pessoas místicas que obtiveram conhecimento espiritual sem um guru, devido ao Purva Janma Karma.
Essas pessoas místicas são grandes gyanis, mas como não têm um guru e não aprenderam o método de comunicação, são péssimos comunicadores. Podemos adorá-los e reverenciá-los, mas nunca podemos nos aproximar desses místicos como nossos gurus, porque obteremos apenas confusão, não conhecimento. Conhecimento é importante. Habilidade de comunicação também é importante, especialmente para um guru. Para se tornar um professor, dizem que é preciso ter um diploma de bacharelado, mestrado. Insistem nesses diplomas, porque só assim ele ou ela conhece o método de ensino. E aqui, um detentor de um bacharelado ou mestrado em educação védica é um Shrotriyaha. Portanto, ele deve ter habilidade de comunicação. Agora pegaremos a palavra Brahmavittamaha. Significa que ele deve ter conhecimento. Suponha que eu não tenha conhecimento, mas tenha boa habilidade de comunicação. Comunicarei efetivamente minha ignorância e confusão. Então, habilidade de comunicação sem conhecimento é perigosa. E conhecimento sem comunicação é inútil. Porque no final da aula diremos: a aula foi fantástica. Ok, o que ele disse? Não, só isso, eu não entendi. Saberemos que o guru é um estudioso, muito erudito, mas não saberemos o que ele está tentando comunicar. Então, tanto o conhecimento quanto as habilidades de comunicação são importantes para um guru. Kalidasa diz em uma de suas obras: Slishta, Kriya, Kayaschidatma Sanstha, etc. Somente a pessoa que possui conhecimento e habilidade de comunicação será capaz de ensinar. Assim, o guru deve ser Shrotriyaha, Brahmavittamaha, Brahmanishtaha. E qual é a próxima qualificação? Avrijnaha significa aquele cujo estilo de vida e comportamento estão de acordo com o Dharma. Estilo de vida védico ou Dharma védico. Aquele que não tem nenhuma atividade ou comportamento adhármico. Aquele que é uma pessoa dhármica. Isso é muito importante. Porque muitas pessoas pensam que uma pessoa vedântica é aquela que descarta o mundo como irreal e, portanto, não se importa com os valores dhármicos. Essa é geralmente uma reclamação muito grande. Até mesmo os ocidentais reclamam. Eles argumentam: o Vedanta descarta o mundo como uma ilusão. Portanto, os vedantinos não respeitam os valores. Então não haverá moralidade no Advaitam. Isso é o que algumas pessoas pensam. Mas isso é um grande equívoco. A Brihadaranyaka Upanishad diz que, seja você um vedantino ou não, o Dharma é uma qualidade fundamental, uma qualidade necessária para ser um ser humano. Caso contrário, seria um homem animal. Se eu devo ser um homem, eu devo ter Dharma. O Veda, portanto, nunca oferece uma escolha em relação ao Dharma. Seja alguém materialista ou espiritual, o Dharma precisa ser seguido. Mas no caso, no que diz respeito ao moksha, o Veda nunca impõe, nunca diz que todas as pessoas devem buscar moksha. Não. O Veda apenas diz: se você está com fome de moksha, eu lhe mostrarei o caminho. Assim como uma mãe dará comida apenas ao bebê que está com fome. A busca por moksha requer fome espiritual. De fato, o Veda impõe uma condição. Busque moksha apenas se você tiver fome. Caso contrário, espere. A fome virá neste Janma ou no próximo Janma. Então você poderá estudar Vedanta. Assim, a busca vedântica é condicional, mas a busca do Dharma é incondicional. Se somos seres humanos, mesmo que seja o maior Jnani, tenho que seguir o Dharma. Esta é uma mensagem muito importante dos Vedas, que devemos lembrar. Portanto, o Guru também precisa ser dhármico. Avrijnaha. Vrijnam significa papam ou adharma. Então, avrijnaha significa dhármico. Mas geralmente o que acontece é que o Jnani é espontaneamente dhármico.
Porque como um sadhaka em Karma Yoga e Upasana Yoga, ele seguiu diligentemente um modo de vida dhármico e continuou assim durante o Jnana Yoga também. Portanto, torna-se sua segunda natureza. Como, por exemplo, acordar em um horário específico. Se praticamos isso no começo, depois de algum tempo, não precisamos de um despertador. Acordamos automaticamente, mesmo que seja feriado. Similarmente, para um Jnani, o Dharma se torna sua segunda natureza. Portanto, Avredinaha, um guru dhármico, e Akamahataha. Kamaha significa desejos mundanos, desejos materialistas. Até mesmo moksha é um desejo. Hataha significa aquele que é perturbado por, ferido por, pressionado por, oprimido por. Então, aquele que é perturbado por kama é chamado Kamahataha. E Akamahataha significa aquele que não é atormentado por desejos. O Jnani pode ter algum desejo. Desejo de servir ao mundo, desejo de compartilhar conhecimento, etc. Ele pode ter. Até mesmo o desejo de estudar mais. Não dizemos que o Jnani não terá nenhum desejo, mas ele não é dominado pelo desejo. Ele não é um escravo do desejo, porque ele é um Jnani. Mesmo que tenha desejos, seus desejos são desejos refinados. E o mais importante ainda, são desejos não vinculativos. E o que você quer dizer com não vinculativo? Quer dizer que seja o desejo realizado ou não, o Jnani é completo e pleno. Seus desejos não nascem da ignorância, não nascem de um senso de incompletude, não nascem de suas vasanas. Eu dou o exemplo de uma série de partidas de cricket de 5 dias. Imagine que já vencemos a série, já vencemos as 3 primeiras partidas. Estamos realizados, porque vencemos a série. Então, quando entramos na 4ª partida, temos o desejo de vencer, mas ainda assim não há pressão, porque vencendo ou não, já temos a realização, já vencemos a série. Então imagine a mentalidade daquele time em particular. Essa é a mentalidade do Jnani. Vencemos a série, vencemos a partida da vida. A vida é realizada. Daqui em diante, posso fazer muitas coisas. Algumas delas podem ser bem-sucedidas, outras podem não ser, mas nada afeta meu Purnatvan. Portanto, os desejos podem estar ali, mas não Kamahataha. Ele pode ser Kama e Utaha, mas não Kamahataha. Então ele não usará os discípulos para satisfazer seus desejos mundanos. Assim, a Kamahataha e Brahmavittamaha. E Brahmani Uparatashyantaha. Quando dizemos que ele conhece Brahman, que seu conhecimento de Brahman é único, não quer dizer que ele conhece Brahman como um dos objetos da criação. O ensinamento supremo é: acontece que aquele Brahman é você. Portanto, seu conhecimento de Brahman é: eu sou Brahman. Nesse conhecimento, a diferença entre Jivatma e Paramatma, o eu individual e o eu universal, é dissolvida. Portanto, Brahmani Uparataha significa aquele que se dissolveu em Brahman, fundiu-se em Brahman, repousa em Brahman, uno com Brahman. Não é uma fusão física, é uma fusão cognitiva. Eu era Brahman, eu sou Brahman e eu sempre serei Brahman. Iti Jnanena. Com esse conhecimento claro, Brahmani Uparataha, ele se considera Brahman. Para transações mundanas, ele se comportará como se fosse um Jiva, mas interiormente ele sempre possui o conhecimento eu sou Brahman. Portanto, ele é Shantaha. Shantaha significa sempre calmo e imperturbável. Não há inquietação mental causada por vários desejos não realizados. No momento em que levantamos de manhã, muitos desejos povoam o nosso intelecto.
eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a mente se torna altamente inquieta. Mas para um Jnani, essa inquietação não existe, porque ele não tem desejos não realizados. Ele é Shantaha, sempre relaxado. E um exemplo é dado. Nirindhana iva analha. Como um fogo sem combustível. Somente se você adicionar algum combustível ao fogo, ele saltará e exigirá mais. O combustível pode ser óleo, pode ser ghee se for um fogo Roma. Similarmente são nossos desejos. Quanto mais os realizamos, mais eles saltam, como as chamas de um fogo. Suponha que você pare de adicionar combustível. Ele diminuirá. Nirindhana significa sem qualquer combustível adicionado. Se você não adicionar ghee, etc., então você descobrirá que as brasas do fogo estão ali, no Homa Kunda. Mas essas brasas estão ali, sem chamas saltitantes. As chamas são comparadas aos desejos. As brasas latentes são como a mente de um Jnani, sem chamas saltitantes, sem desejos ardentes. E a palavra para fogo é Analaha. Na vidyate alam yasya saha. Aquilo que pedirá cada vez mais e mais. Para um Jnani, a mente que era dominada pelo desejo tornou-se plena e completa, através do conhecimento. Portanto, Shantaha. Para ele, não existe Apurnatvan. E Ahetuka daya sindhoho. Ele tem compaixão sem motivo algum pelo aluno. Ele compreende a intensidade do samsara pelo qual o Shishya está passando e que o Shishya descobriu em si. Assim, o sofrimento do samsara no discípulo, com o qual o Acharya é capaz de simpatizar. Ele tem uma simpatia natural, sem nenhuma expectativa. Portanto, Ahetuka daya sindhoho. Já vimos essa palavra antes, daya sindhoho, no verso 6. Ele é um oceano de compaixão, disposto a ajudar o aluno sem esperar nada em troca, sem taxas, sem condições, nada. E Bandhohu Anamatam Satam. Bandhohu significa literalmente um parente. Nesse contexto significa alguém que ajuda. Uma pessoa que ajuda. Geralmente esperamos que nossos parentes nos ajudem quando temos problemas. Portanto, aqui Bandhohu significa Hitakarta, uma pessoa que ajuda. Este Jnani é um ajudante de todos. Anamatam Satam. De todas aquelas pessoas que buscam a ajuda de outras. Buscar é necessário. Outras pessoas o Jnani também pode estar disposto a ajudar. Mas se os outros não estiverem interessados em aceitar, então ele não pode fazer nada. Então a primeira condição é que a outra pessoa esteja disposta a aceitar a ajuda. Portanto, um Jnani é alguém que está pronto para ajudar todas as pessoas que o procuram em busca de ajuda. Anamatam significa aqueles que se rendem, que se entregam. Princípio apresentativo, Shashti Bahuvachanam. Anaman, Anamantal, Anamantaha, Anamantan, Shishyanam e Satam, os nobres, os qualificados. Assim, para aqueles que se rendem, para as pessoas qualificadas, um Jnani está disponível para se tornar um guru. Para tal Jnani, que o discípulo vá. Detalhes na próxima classe. Aqui eu gostaria de compartilhar uma pequena informação. Todos os livros de Dayananda Swamiji, incluindo seus comentários sobre os 108 versos do Vivekachudamani, estão disponíveis na loja de e-books da Amazon, chamada Kindle. Os interessados podem utilizar a loja. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti Shanti Shanti